Olha, o nosso Vida Melhor está de volta e agora eu vou ter a honra de conversar com a jornalista, escritora Rogéria Gomes. E a gente vai falar sobre esse livro que é maravilhoso, As Grandes Damas e um perfil do teatro brasileiro. E a Rogéria é essa figura simpaticíssima que vocês já até conhecem, porque ela participa de vários programas de televisão, tem uma inteligência, uma sabedoria muito grande e vai dividir aqui comigo já esse momento da gente falar dessas divas e que fazem, eu digo que um trabalho divino, né? Eu dei uma lida no livro e eu fiquei, primeiro, encantada porque você escreve de um jeito muito gostoso de ler. É uma leitura muito agradável, mas olhar um pouquinho do perfil dessas grandes damas realmente nos faz crer que elas vieram com um dom muito especial, né? Com toda certeza. Além do talento que cada uma delas tem, que é extraordinário, né? Elas já estão assim... Eu sempre digo que a mais mocinha aí tem 60 anos de vida de palco, então elas estão bem acostumadas com a coisa, mas todas elas têm realmente muito talento, assim, e não resgatar esse talento e essa memória é praticamente um pecado. Não, um pecado. E ela fez isso muito bem. Então aqui, olha, você tem a história da Bibi Ferreira, da Eva Todor, da Beatriz Lira, da Beatriz Segal, da Eva Vilma, da Laura Cardoso, da Anessete Bruno, Norma Blum e Ruth de Souza, que não só ótimas atrizes, mas elas fazem aquilo que eu sempre falo pra você, né? Elas não passam pelo mundo, elas vão marcando presença e fazendo diferença no mundo, que é muito bacana. E, sobretudo, se você me permite, elas são pessoas que têm persistência. Isso é uma coisa importante na vida, você ter determinação. Porque você não constrói uma carreira de 70 anos, de 80... Eva Todor tem 86 anos de palco. Tem gente que não chega a isso de vida, né? Então é preciso ter determinação, porque a vida tem altos e baixos para todo mundo, não é só pra gente, pros comuns, todo mundo tem altos e baixos. Se você tivesse que achar um ponto comum dessas grandes divas, determinação é o ponto Acho que seria comum. Determinação e o enfrentamento que todas elas tiveram com a sua arte em prol da democracia. Eu acho que isso foi uma coisa fantástica, que elas emprestaram o seu talento, a sua arte, à democracia do Brasil. Eu acho que isso é um ponto assim que a gente não pode esquecer, porque hoje nós já tem um tempinho que a gente vive na democracia. Mas quem não viveu, quem passou por aquele período, sabe quão duro era viver assim, quão duro era fazer arte nesse país. Já é difícil por todas as razões que a arte implica. E muito mais naquele momento. Todas elas colocaram a sua arte na frente, à disposição da luta em prol da democracia. Isso foi fantástico. E todas com muita sabedoria. No livro você vai acompanhar. A gente tem imagens, inclusive, dessas grandes damas, e eu queria pedir para o pessoal soltar as imagens para a gente ir revendo algumas delas, e a gente pode até comentar alguns trechinhos, né? Olha ali. Maravilhosa. Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, que está aqui no livro. Da Bibi Ferreira, inclusive, Cláudia, ela é homenageada desse primeiro volume. Ela e Eva Todor. Bibi pelos seus 70 anos de vida no palco e Eva pelos 86. A Bibi, inclusive, tem uma curiosidade. Eu não sei se você sabe que ela nunca fez televisão, né? Olha que fantástico. A Bibi tem 70 anos de teatro. Ela fez televisão, sim, num período da vida dela, quando ela apresentava algum programa, que era um programa, inclusive, de variedades, de música e tal. E Eva tem 86 de carreira, começou aos 4 anos, completamente brasileira, já como ela diz, ela é húngara e completamente brasileira, assim, chegou aqui pequenininha, veio para São Paulo, é uma pessoa, assim, completamente dedicada, criou o gênero Eva, né? É um gênero que ela criou e que ela desenvolveu e que as pessoas chegavam no teatro, Cláudio, perguntavam assim para a bilheteira. Ela conta isso no livro. A peça de hoje é gênero Eva? Aí se a bilheteira dissesse mais ou menos, a pessoa ia embora. Então não quero não. Devolvi o bilhete. Foram 23 anos numa única companhia dela com o marido, assim, colocou um monte de atores conhecidíssimos no palco, Marieta Severo, muita gente boa passou na companhia da Eva, também foi uma pessoa extraordinária. Elas duas são as nossas homenageadas dessa série. Homenageadas dessa série. Agora tem outras, né? E valorosíssimas. Incríveis e valorosíssimas. Tem alguma que tenha te chamado mais atenção, alguma história que tenha te tocado mais profundamente? Olha, não mais tocado profundamente, mas acho que é uma coisa que vale ressaltar pela determinação maior que essa pessoa teve. Foi a Ruth de Souza, por ela ter sido uma pessoa negra e... Por ela ter sido, não, por ela ser, por ela ser negra. Ela ser negra e ter enfrentado, além do preconceito que na época existia das mulheres serem atrizes, isso já era um complicador. Segundo, ela era negra. E terceiro, ela não tinha dinheiro. E quarto, não tinha ninguém na família que tivesse envolvimento com arte. Portanto, ela queria ser atriz desde pequenininha, ela coloca isso no livro, não sabia como,
começou a procurar por onde é que eu vou começar e um dia ele entrou no Teatro Experimental do Negro e se tornou a nossa espetacular Ruth de Souza. Maravilhosa, né? E a gente acompanhou tanto trabalho lindo dela. E ela escreve, assim, a frase dela que você escreveu aqui. O texto está no papel, no roteiro, mas é a gente que dá vida a ele. O trabalho do ator é esse, fazer a diferença. E o que me impressiona quando eu tenho a oportunidade de conversar com um ator aqui é o jeito com que ele vê o ser humano, né? Porque é um jeito muito amplo, porque, na verdade, ele entende o ser humano que é tímido, o ser humano que é extrovertido, o ser humano que é rabugento, o ser humano que é alegre, porque ele interpreta todo esse tipo de ser humano. Porque, na verdade, o teatro nada mais é do que o revelador da alma da gente, né? O que o teatro faz? Se não fazer a gente se repensar, não é? Repensar a vida, repensar você, repensar a sociedade, repensar o seu contexto. O teatro nada mais é do que isso que eu conto no livro no primeiro momento, eu falo um pouquinho da história do teatro no Brasil, e a gente vê que o teatro começou com os jesuítas utilizando o teatro para catequese, né? Então, é uma arte tão própria do ser humano, tão intrínseca à vida do ser humano, que até os jesuítas utilizaram para catequizar. Exatamente. Eles catequizavam através do teatro. E o bacana é que dá resultado o tempo todo. Se você não tem hábito de ir ao teatro, vá, porque é impossível você sair de uma peça de teatro sem fazer uma autorreflexão, sem você absorver alguma coisa, sem se identificar até com o personagem. Até quando a gente está rindo, né? Até quando está rindo, Até porque o teatro tem essa função de entreter também, não é só fazer pensar. Fazer pensar sorrindo, levando a vida com leveza, como você disse hoje, até rindo a gente pensa. Aliás, às vezes a gente vai repensar melhor, né? Tem que repensar, e aí às vezes a gente tem que pensar assim, tô rindo pouco, hein? Agora, eu tô rindo hoje, tanto tempo que eu não dava uma boa risada. Então é bom a gente pensar nisso. É verdade. Eu sei, Rogéria, que sua vida é super corrida e que você faz 1000 coisas, né? E mesmo assim arranjou tempo de vir aqui no programa e se dedicou a esse livro. Um livro como esse que exige pesquisa, entrevista com todas essas atrizes. Você demorou quanto tempo para escrever? Como é que foi esse trabalho? Olha, para ele ficar prontinho, 1 ano e um pouquinho. Entre a pesquisa, as entrevistas, a elaboração do livro, o projeto demorou 1 ano e um pouquinho. Porque eu acho que você deve saber que esse livro faz parte de um projeto, que é um projeto que a gente está querendo levar o livro para a escola. A ideia é que o livro vá para as escolas e que a gente possa alcançar os nossos estudantes. Que, a meu ver, tem tido poucas possibilidades de conhecer o teatro, né? E a gente nunca vai poder ter cidadãos ou pessoas que gostem de teatro se elas não conhecem, né? É muito difícil você gostar do que não conhece. Mas então, não só conhecer, mas essas histórias aqui que foram histórias importantes acho que no surgimento e no crescimento do teatro, né? Para elas entenderem que realmente o teatro faz diferença na vida das pessoas. E essas atrizes estão envolvidas nesse projeto, que a gente vai para a escola, monta umas oficinas com os estudantes e professores, que de língua portuguesa, de artes cênicas, de história, cada um de forma extracurricular. A partir da oficina a gente discute temas em cima do livro e, por fim, elas entram com uma interatividade com os alunos. As próprias atrizes fazem isso. Agora me fala uma coisa, esse projeto está acontecendo hoje... Ele vai começar a acontecer no segundo semestre. No segundo semestre, mas ele vai começar no Rio. No Rio. A Secretaria Municipal de Educação do Rio abraçou essa ideia. Mas a nossa proposta é que o Brasil nos abrace. Nós queremos ir onde tiver estudante, onde tiver poder público interessado em fazer esse tipo de ação. Não, e eu acho que aqui a gente tem que dar aquela cutucadinha. Eu digo que função boa para a primeira-dama dos estados, né? Você está envolvida numa causa importante como essa, que a Rogéria abraçou realmente, e não preocupada com ela, com a carreira dela, porque ela é uma jornalista bem-sucedida, está com uma carreira bem comprometida e ocupada, mas em prol dessas crianças que precisam vir aí com conhecimento, né, e com uma visão mais aberta do mundo e da vida. Então você abraça também essa causa. O contato é o grandesdamas@hotmail.com. O telefone é o 0 operadora 11 2284 6471. Para a gente contar e recontar essas histórias maravilhosas e mostrar que não só grandes damas, mas pessoas que marcarão presença. E, Cláudia, elas contam, praticamente todas elas, a ideia nossa foi pegar pessoas, as atrizes que fizeram parte desse primeiro momento que está descrito aí no início do livro. Que foram assim, nós começamos a falar do teatro no Brasil e o grande boom do teatro no Brasil foram as companhias de teatro, não é? E todas elas fizeram parte desse momento tão importante da nossa história. E elas contam suas histórias em primeira pessoa, né? E todas têm uma ligaçãozinha com aquilo que aconteceu. Na verdade, é uma história viva, né? Esse eu acho que é o nosso diferencial, é que a gente quis trazer para o livro uma história viva. Cada uma delas ainda pulsando com aquilo que está fazendo. É muito bacana. A história da nossa gente, do nosso povo e de gente que a gente
conhece. Muitas vezes a escola adota um livro de um autor e de algo que aconteceu num outro país, numa outra realidade, e até mesmo para o estudante. Eu digo isso porque eu me lembro de quando eu era estudante, fica aquela leitura difícil, porque não é a tua realidade. Aqui não, a nossa realidade, e uma leitura deliciosa. E é uma história rica, né? Riquíssima, a história do teatro cheia de e a história conteúdo. delas é extraordinária. Realmente, elas são mulheres que a gente precisa tirar o chapéu. E eu tiro o chapéu, aliás, tiro o chapéu para você também por ter abraçado essa causa, viu, Rogéria? Meus parabéns. Muito obrigada. E você já sabe, hein? grandesdamas@hotmail.com, leve aí para o seu estado também, assim que terminar o projeto no Rio, já correr para outros, certo? Obrigada por ter vindo, foi uma honra recebê-la. Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme, sucesso cada vez mais. Para você também, cada vez mais. Em todos os outros que você Muito está envolvida, viu? Obrigada mesmo.